Olá, bem-vinda à Confraria da Pri, o lugar onde é seguro ser quem você é. E eu já vou começar com um brinde e um golinho, porque eu espero que esse vídeo seja tão divisor de águas para você quanto ele vai ser para mim e para o nosso canal. Vamos falar sobre 5 formas previsíveis de love bomb. Love bomb é o fenômeno do ataque amoroso, das investidas amorosas, do bombardeio de amor, que geralmente narcisistas fazem quando querem nos conquistar, quando querem nos seduzir. E eu vou falar o primeiro dos love bombs. Primeiro dos love bombs. E olha, narcisistas são previsíveis, porque como eles não sentem genuinamente aquele desejo, eles seguem o script do que dizem que homens devem fazer para seduzir mulheres ou de que mulheres devem fazer para seduzir homens, sabe? Então eles vão pelo caminho bem do clichêzão. E o pior é que o nosso lado de menina, que leu todos os contos de fada do mundo, cai facinho nessa armadilha, porque no fundo o romantismo é clichê e a gente ainda romantiza as relações afetivas. É isso mesmo. É um aprendizado que a gente precisa desenvolver aí, né? E aí o primeiro dos love bombs é joias. Narcisistas, quando têm dinheiro, amam dar joias. Eles adoram encher suas parceiras, seus parceiros de ouro, brilhando. Quanto mais brilhar, melhor. Por quê? Porque é uma evidência do quanto eles têm potencial financeiro para te prover bens, né? Então, ele está mandando duas mensagens. Eu posso te bancar, eu posso te dar luxos e, ao mesmo tempo, eu quero que você seja um troféu para os meus amigos, meus clientes, verem o quanto eu sou abundante, que eu encho minha parceira, meu parceiro de ouro. Isso é bastante previsível. E eu vou dar um exemplo para vocês daqui a pouco que vocês vão ficar assim de queixo caído. Segundo exemplo, segundo tipo de love bomb previsível dos narcisistas: flores. É isso mesmo. Tenho certeza de que vocês já ouviram algum relato de uma menina que não era muito afim do cara, mas aí de repente o cara, no aniversário dela, no dia dos namorados, ficou mandando flores de hora em hora e encheu a casa dela de flores. E a menina nem gostava de flor, era alérgica, porque ele queria seduzi-la, queria conquistá-la. Então, flores também são uma demonstração bem estereotipada de afeto, né? De conquista, de desejo. E eu amo receber flores, gente, e acho lindo presentear com flores. Mas, se o narcisista em questão não tem uma relação com você e de repente ele enche a sua casa de flores, ele tá querendo meio que te coagir, né? Puxa, nossa, ele gastou um dinheirão nessa floricultura. Nossa, fica mal se pelo menos eu não sair no portão para dar um oizinho para ele. Sua mãe vai dizer isso, seu pai é capaz de dizer isso, seus irmãos capazes de dizerem isso, né? Porque é tão público, parece tão nobre, parece tão elevado, né? Parece tão puro. E qual a diferença entre a pessoa que dá flores genuinamente, com o desejo de agradar, de fazer bem, e aquele que tá fazendo isso como um recurso de love bomb para te coagir a aceitar os termos dele de uma relação? A diferença é a intensidade em proporção ao grau de intimidade. Se é muita flor, assim como se é muita joia, para uma relação que mal começou ou nem começou ou tá totalmente crua, não existe nada ainda, opa, bandeira vermelha. Existe um senso de razoabilidade que determina que as manifestações de interesse não podem ser desproporcionais ou não devem ser desproporcionais à reciprocidade.
Então, se você nunca trocou uma palavra com o sujeito, ele enche a sua casa de rosas, calma, cuidado, tem alguma coisa extrema aí, é extravagante, foge do normal, existe uma necessidade de aparecer, de causar. E vamos lembrar, um verdadeiro amor é simples, silencioso, mas público, e ao mesmo tempo descomplicado, né? De graça. E love bomb nunca é de graça. A conta chega e chega muito mais rápido do que a gente imagina. Terceiro tipo de love bomb previsível dos narcisistas: viagens românticas. Mas não são viagens assim programadas do tipo, para onde você gostaria de viajar? Vamos programar o próximo feriado prolongado, passar junto, alugar um chalezinho na montanha. Não. As viagens do estilo Love Bomb são praticamente sequestros. E a única diferença entre um sequestro e uma viagem do tipo Love Bomb é que no sequestro você fica amordaçada, vendada e pedem um resgate. Porque na realidade o Love Bomb, a viagem romântica do Love Bomb, não é muito normal, né? É quase sempre com um quê de captura. Super ok fazer surpresa romântica de viagem com alguém com quem você já está se relacionando, cuja rotina você conhece, cujas preferências você conhece, mas uma viagem para extrair o outro do seu habitat, né? E confiná-lo num lugar para investir numa conquista. Me cheira muito mais a lavagem cerebral com um quê de coação do que viagem romântica. E se houver um pingo, um centímetro, um milímetro, um grau de desconforto da sua parte, pode ter certeza, é love bomb. Pode ter certeza, não é natural. O quarto tipo de love bomb é um pedido de casamento público. É assim, num bar bem bêbado, ele vai cantar Dona e no final, bem desafinado, né? E no final vai dizer que você é a mulher da vida dele e vai te pedir em casamento de joelhos para todo mundo ver. O bar inteiro vai falar, ai, que fofo. As suas amigas vão falar, ai, amiga, casa, olha que fofo que ele é. Mas só você sabe que existe uma pegada, um quê de coação naquilo, um quê de dramaturgia naquilo, uma forçação de barra, porque em nenhum momento antes, a sós, vocês chegaram a falar em compromisso. A relação ainda está muito crua, vocês não conhecem o defeito um do outro, vocês nunca partilharam um saco de sal juntos, como reza o provérbio, que a gente só conhece alguém depois que divide um saco de sal com essa pessoa. Então você sente que é falso, você fica constrangida, um misto de constrangida e envaidecida, porque é claro, a nossa vaidade gosta de manifestações públicas de admiração, interesse e de relevância, né? Mas alguma coisa soa perfeita demais para ser verdade. Grande indício de love bomb. Preciso tomar outro golinho para falar do quinto indício de love bomb, porque esse, sério, é um dos favoritos dos canalhas. Vocês vão entender por quê. Quinto tipo de love bomb previsível dos narcisistas é falar em filhos prematuramente. É isso mesmo, vocês estão no primeiro ou no segundo encontro, ele diz o quanto ele gostaria de ser pai e o quanto ele sofreu porque no passado uma ex fez um aborto sem consultá-lo. E naquele momento, seja você mãe, seja você não mãe, pense você em ter filhos ou não, você acha bonito da parte dele. Afinal de contas, na nossa cultura, não é muito comum a gente ver homens com o desejo genuíno da paternidade. A paternidade quase sempre é
um aceite quase sempre é uma consequência de uma relação conjugal, matrimonial, né? Em que existe o desejo de formar família da qual o filho é decorrência. Mas o desejo genuíno de um cara jovem num bar falar assim, querer ter filho e falar tão sentido. Ou então ele vai falar que ele já tem um filho, mas que a mãe do filho dele, a família do filho dele, não o deixa ter acesso à criança, que ele sofre de alienação parental. Então, o seu lado codependente, canceriano, mãezona, fala: ai, que fofo. Nossa, ele seria um pai incrível. E aí você já começa a contar quantos dias faltam para o seu período fértil. Cuidado, amiga, cuidado. Isso muitas vezes é uma maneira de sinalizar para você que ele quer uma relação séria, mas que não se efetiva na prática. E isso você vai conferir na maneira como ele transa com você. Principalmente se ele transa com você evitando aquilo que geralmente costuma fazer bebês. Aí então é quando o discurso completamente é desconectado da prática. Se você perguntar, se você tentar ter acesso ao filho que ele já tem, no caso de ele já ter, ou alguém que o conheça e que saiba a verdadeira história pregressa dele com relação a bebês, ele vai barrar. Porque ele quer que você fique só com a versão dele da história. Duvide, questione. A paternidade para o homem raramente é um fenômeno biológico, e biológico com muitas aspas, como é para a mulher. A paternidade é um fenômeno cultural, é um aprendizado, é uma construção bem diferente da maternidade, que já começa com um remeleixo hormonal aí. Claro que a maternidade também é uma construção social, cultural, mas muito mais arraigada nas meninas do que nos meninos, né? Nos contos de fada, as histórias, os finais felizes das histórias das meninas incluem filhos. Os finais felizes das histórias dos meninos terminam com o beijo na donzela. O resto, eles pagando a conta do preço da donzela. Culturalmente é assim, não concordo com isso não, tá? Então, apresentei para vocês 5 formas previsíveis de love bomb dos narcisistas. Gente, eu preciso abrir meu coração aqui para vocês. Abrir meu coração sem destruir o microfone. Hoje faz exato um mês que eu fiz 46 anos. E fazia tempo que eu já estava na cabeça, assim, que eu queria comemorar meu aniversário com vocês, porque vocês foram uma das melhores surpresas que eu tive durante a pandemia. Sabe que esse canal existe há muitos anos e mesmo eu alimentando com consistência, ele nunca teve tanto engajamento e tanta interação e tanto feedback positivo e tantos haters também, como nos últimos 6, 7 meses. E eu percebi que muito dessa interação e desse engajamento está fincado, baseado em torno da problemática das relações com narcisistas, né? Então, sinais, evidências, problemáticas, dores, dificuldades de superar, sintomas que vítimas de narcisistas se sentem à vontade aqui para relatar, porque se viram espelhadas. Esse não é um canal que nasceu para falar de narcisismo, mas nasceu para falar dos temas que vocês trouxessem como relevantes. E esse apareceu como muito relevante. Então eu achei que deveria somar a minha prática clínica, a minha experiência, o meu conhecimento como psicóloga, a minha experiência de mulher, porque são duas coisas indissociáveis, embora na prática clínica eu não possa atuar sob a minha experiência e o meu viés de mulher vítima de narcisista, mas como eu não atuo com clínica já há muitos anos, me senti à vontade para, nesse espaço,
comentar histórias, vivências, experiências pessoais e de outras mulheres que eu conheci. E, para minha surpresa, até rapazes vieram e se sentiram à vontade para se achegar e contar os seus dramas e abrir o coração. Só que eu tô numa sinuca. Será que o preço do engajamento é continuar falando de dor, de problema, de sofrimento? Ou será, gente, que não é a hora, já não é o momento de a gente suplantar tudo isso e começar a falar de solução, começar a falar de vida nova, de superação? Talvez você esteja no olho do furacão, da tormenta que é viver uma relação com um narcisista, sabendo que isso está destruindo partes importantes de você, mas ao mesmo tempo ainda não pronta ou não pronto para abandonar essa relação, para sair dessa dinâmica. E você vai falar, Pri, por favor, continua falando sobre isso. Tem outros canais que continuam falando sobre atitudes do narcisista e como fazer o narcisista voltar e como se vingar de um narcisista ou como deixar ele de 4 por você. E eu seria desonesta se eu fosse além do que eu já fui. Nessa playlist sobre narcisismo, tem inúmeros vídeos discutindo problemática. Mas, gente, está na hora de falar da solução, está na hora de falar da superação, está na hora de falar da vida após a vida com o narcisista. E eu sou a prova viva de que existe vida e vida em abundância, como o mestre prometeu, para quem tem coragem. É isso mesmo. Eu sou filha de narcisista, pai do meu filho é narcisista, grandes relacionamentos da minha vida foram com narcisistas, homens e amigas narcisistas. Por quê? Porque eu sou uma otária? Não, porque eu sou um bom suprimento, porque eu sou empática e porque eu tenho uma tendência à codependência devido ao abandono parental que eu sofri por parte da minha mãe, bipolar, com sérios problemas psíquicos. Não culpando ninguém, apenas relatando causa e consequência. E é isso que a ciência faz, minha gente. A ciência faz controlar variáveis para estabelecer relações causais. Então, quando eu digo que narcisistas fazem isso, mas nem todo mundo que faz isso é narcisista, eu estou deixando claro que os comportamentos dos narcisistas são muito semelhantes dos portadores do transtorno de personalidade narcisista. Mas que nem todo mundo que apresenta um ou outro comportamento vai sofrer do transtorno. E eu acho que isso só não ficou claro para quem não quis entender que era claro. Então eu gostaria que hoje a gente marcasse como o primeiro dia de um novo tempo. Não só aqui no canal do YouTube, porque isso é o que menos importa, mas na sua vida, né? Que você de agora em diante focasse em novos projetos, focasse em superação, focasse em detox das relações abusivas. Será que você está pronta? Concorda? Concorda comigo que isso é importante fazer? E agora eu quero entrar um pouco mais a fundo na primeira forma de love bomb, previsível. As joias. Porque algumas de vocês já me perguntaram, Pri, devo devolver as joias que o narcisista me deu nos tempos de love bomb?